Olá, eu sou Wagner Souza, graduando bacharel em Engenharia Civil e seguindo a proposta da atividade 2, Mecânica dos Solos, onde trata dos ensaios e caracterização dos solos. Essa atividade será desenvolvida com base no caderno de disciplina, na aula 3, onde a gente vai falar de 4 pontos nessa análise: na observação visual, no teste de tato, no teste de corte e finalizar com o teste de dilatância. Dando continuidade, a gente vai falar um pouco, aí, a parte teórica sobre cada parte dos testes. Observação visual. Teste visual consiste na observação visual do tamanho, forma, cor e constituição mineralógica dos grãos do solo. Neste teste, torna-se fácil distinguir entre os solos grossos e finos, conforme as figuras abaixo, Onde a figura de número 1 mostra pra gente a areia grossa, a areia média e a areia fina, com diferentes aplicações na execução do canteiro de obra. A figura D é o silt, E argila. O teste de tato consiste em apertar, friccionar entre os dedos a amostra do solo para sentir a textura, conforme a figura 3.2. Os solos ásperos, não plásticos e não pegajosos, são de comportamento arenoso. Silts têm características de sodosidade, são plásticos e não pegajosos. Solos macios, sedosos, de comportamento plástico e pegajoso, são de características de solos argilosos. A gente vai ver na prática também que o solo arenoso, ao jogar na mão e friccionar e jogar água, ele sai com facilidade e não sujará a pele, Diferente dos demais. O silts vai sujar um pouco, e os argilosos já saem com mais dificuldade, Mancha mais e gruda mais na pele. Teste de corte, também chamado de mobilidade da água ou sacudidela. Consiste em colocar na palma da mão uma pasta de solo em umidade escolhida e sacudi-la batendo de leve e rapidamente uma das mãos contra a outra, conforme a figura 3.4. A dilatância é notada pelo aparecimento de água na superfície da pasta e posterior desaparecimento ao se amassar a amostra dos dedos. Só os arenosos reagem sensivelmente a esse teste, enquanto o que de comportamento argiloso não reage. Teste de resistência seca, tentar desagregar, pressionando com os dedos a amostras secas de solo. Se o solo desagregar facilmente, significa que ele é arenoso, porém sua desagregação exigir esforço é sinal de que o mesmo é argiloso. Os testes táteis visuais não nos dão a primeira impressão sobre o solo, mas seus resultados são preliminares, não sendo conclusivos, de forma que se torne prudente ensaios laboratoriais para se determinar as reais propriedades do solo. Sozinhos, os resultados táteis visuais nunca devem ser realizados para fins de projeto. Então, é uma análise preliminar. Para que serve? Esse preliminar, ele vai nos direcionar para quais próximos testes a gente deve utilizar, para que seja mais assertivo nessa análise. Dando continuidade na proposta da atividade, vamos para a parte prática, Vamos fazer o primeiro teste, que é o teste visual, onde é possível identificar através da cor, do formato, tamanho de grão, dá para a gente começar as pré-definições. Aqui, por exemplo, nós estamos com 3 amostras. A primeira é uma areia média, onde pelo tato dá para sentir os grãos. Inclusive, se aproximar do microfone,
dá para ouvir até o barulho dos grãos, né? Além de sentir, dá para ouvir. Nós temos aqui ainda uma outra coloração, mais para o tom laranja, que é do Silt. O Silt, ao toque, é como se fosse um pó mesmo, um talco bem fininho, e já não dá mais para ouvir tanto ao friccionar os grãos, mas dá para perceber que é bem mais fino do que a areia. E aqui nós temos o terceiro caso, mais para o tom de marrom, que já é para um solo mais argiloso. Também já o grão percebe-se que ele é mais coeso do que o anterior, do que o Silt. Agora vamos para a próxima fase, que é o teste de tato, onde a gente vai testar a questão da plasticidade e se ele é pegajoso ou não, tá? Vamos começar aqui pela areia e a gente vai observar qual é o comportamento, tá? Com a mão seca eu vou pegar uma amostra, vou modificar ela, vou pressionar, friccionar e ver qual é o comportamento da plasticidade. A gente observa que ela vai desmanchar com facilidade. E outra observação também é o seguinte, que além de ser áspero, não plástico, também não é pegajoso, pois quando eu terminei de testar, de friccionar, logo após eu vou descartar e simplesmente, ó, já sai quase na totalidade, e com pouca água a gente já consegue limpar o que ficou na mão, de maneira que não suja, sai na sua totalidade. Agora nós vamos para a próxima amostra. Vamos agora para o Silt. Ainda no teste de tato, vamos para a próxima amostra agora, onde ele vai ter o Silt bem fino, tá? E aí vou começar a molhar uma amostra. Ele não é pegajoso, apesar de ser plástico, ele não é pegajoso, sai com facilidade, é macio, vamos ver agora quanto ele fixa. Fixa um pouco mais do que o arenoso. Tem um pouco mais de resistência para sair do que o arenoso, mas não é tão pegajoso quanto o próximo. Dando continuidade ainda no teste de tato, né? Vamos para a terceira amostra. Já saiu não com a mesma facilidade que no arenoso, mas saiu sem manchar as mãos. Vamos agora para a terceira amostra, onde vai usar o solo tipo argiloso,
macio, sedoso, tem comportamento plástico e é pegajoso. Gelo seco, né? Já vamos colocar uma porção na mão, acrescentar água. Já percebe que ele segura uma boa quantidade da água adicionada, muito pegajoso, com dificuldade até mesmo de formar o corpo de teste. Diferente do anterior, com facilidade a gente conseguiu moldar. Isso que é bem pegajoso, dificultando até de conseguir fazer o molde. Bem pegajoso mesmo, bem difícil de moldar. E após a gente olhar a questão da plasticidade, né, da liga mesmo que cria, ainda a dificuldade depois para remover a questão do quanto é pegajoso. Joga fogo. Mesmo depois de ter jogado água por várias vezes, ainda persiste. Sendo necessário usar de um volume maior de água para conseguir limpar as mãos. Então, foi a característica das 3 amostras. Do primeiro, né, o arenoso, depois o silt e agora para o argiloso. Em sequência, agora é o teste de corte, né, com auxílio de uma lâmina. Cortou-se as amostras e comprovou o que a parte teórica tem nos instruído. Nos solos argilosos, o corte ele fica liso, tá? Aqui também o silt também ficou liso. E no caso do arenoso, ficou bem poroso, a gente percebe até o desprendimento com facilidade das partículas, dos grãos, com facilidade se desmanchando. Dando sequência, agora vamos para a quarta etapa, né? Onde nós vamos fazer o teste de dilatância. E eu vou pegar o exemplo de percolação. Eu vou pegar como amostra aqui, o terreno, no caso aqui a amostra arenosa, onde eu vou adicionar água e os grãos se desmancham com facilidade e a água vem para a superfície com facilidade, ela dispersa com mais facilidade. Um exemplo bem prático é quando a gente está andando ali pela praia, quando a onda vem e retorna, aquela areia está encharcada, onde a gente pisa, a gente percebe com facilidade que aquela água está dispersando com a pressão aplicada naquele lugar. Aqui agora, diferente dos solos argilosos, né, que são pegajosos, onde toda a água adicionada vai de imediato escorrer. Por quê? Porque ela não está atravessando os poros. Essa amostra aqui, esse aqui é o silt, tá? Apesar de reter, de não reter, conforme a areia dispersa ali, ó, ela suja bastante. Diferente desse outro que foi a amostra de argila que nós pegamos,
em que ao jogar a água sai mais limpa do que essa amostra. E assim nós encerramos essas 3 amostras nossas. E assim eu encerro a proposta da atividade 2, né, de mecânica dos solos, conforme a atividade e a aula de número 3.